Então hoje nós vamos começar falando sobre o que a Bíblia fala sobre cura física. Deus quer nos curar. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 22. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre a queda. O que a queda provocou na história da humanidade. Além do homem ter se separado de Deus eternamente, o homem morreu a partir dali fisicamente. Então tudo começa com a queda, e nós vamos então entender que nunca foi a vontade de Deus que o homem morresse ou que o homem adoecesse. Isso veio como consequência, do pecado. Então Gênesis capítulo 3, verso 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Então nós temos aqui, logo após a queda, a desobediência do homem, Deus havia dito: olha, vocês podem comer de todo o fruto que tem aqui no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão, porque no dia que vocês comerem, morrerão. Então veja, Deus já tinha dito que a desobediência provocaria a morte. Mas que tipo de morte? Nós temos que entender o que é que Deus estava falando ali para aquele casal, Adão e Eva. No dia que vocês comerem do fruto, vocês certamente morrerão. E aí a serpente, Satanás, entra na serpente, conversa com Eva, convence Eva a tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela dá ao homem, os dois comem, e então a Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos. Então a partir daquele momento, queridos, quando o homem desobedece, o homem e a mulher, estou falando do homem no sentido genérico. Quando o homem desobedece, a morte passa a fazer parte da história da humanidade. Então, o Senhor Deus diz: olha, o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, ele não pode mais ficar no jardim do Éden. Ele vai ter que ser expulso do jardim, porque se ele permanecer no jardim, ele vai comer do fruto da árvore da vida e vai viver para sempre. E havia uma sentença de morte. Então aqui nós temos, irmãos, o início da morte e das doenças. Por quê? A partir desse momento, o homem não estava mais destinado a viver eternamente. Longe de Deus, o homem, ele passou a adoecer e ele então morreu fisicamente. Coloca o próximo versículo aí, para você ver como a morte chegou para o primeiro homem. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Então Deus disse: olha, no dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. E a morte aqui que Deus estava falando era uma morte tripla. Primeiro tipo de morte que o homem experimentou quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem desobedeceu a Deus, primeira morte que aconteceu foi a separação imediata de Deus. Então qual é a primeira morte? É a separação de Deus. O homem não tinha mais comunhão com Deus. Essa foi a primeira morte, que é a morte espiritual. Ok? A segunda morte que aconteceu foi essa aqui, que nós lemos em Gênesis 5, versos 4 e 5, que Adão ainda continuou vivendo muitos anos, mas com 930 anos ele morreu. E aqui nós temos a morte física. E no momento que Adão morreu fisicamente, ele já estava separado de Deus,
espiritualmente. E então agora a morte física passou a todos os seres humanos. Então nós temos a morte espiritual e a morte física. E a terceira morte, qual será? A terceira morte, o terceiro tipo, de morte, acontecerá no final de todas as coisas, quando a humanidade passará eternamente separado de Deus. A separação eterna de Deus. Alguns estarão com Deus eternamente em comunhão, os salvos. Os perdidos estarão perdidamente, eternamente separados de Deus. E essa também é um dos tipos de morte. Então nós temos morte espiritual, morte física e a morte eterna. Então, quando o homem pecou, ele passou a morrer. Já estava morto espiritualmente, passou a morrer fisicamente. Ora, para alguém morrer fisicamente, tem que acontecer alguma coisa. E nós chamamos isso ou de envelhecimento, né? Uma pessoa pode morrer de velhice. Por exemplo, o Cristiano estava falando do meu pai. Meu pai está com 92 anos. E é claro que o corpo dele está fraco. 92 anos. O coração dele, os músculos. Mas além da velhice, existe a doença física. Então, com a queda do homem, o homem passou a morrer fisicamente, porque envelhece e porque adoece. São dois processos que levam o homem à morte, certo? Alguém pode morrer, claro, acidentalmente, né? Acidentes. Alguém pode ser assassinado. Alguém pode se matar. Mas tirando esses tipos de morte, que não são mortes, digamos, que seguem o curso natural da vida. Uma pessoa morre quando ou ela envelhece ou quando ela adoece. Então nós podemos aqui entender que o homem foi criado perfeito. O pecado, quando entrou na história da humanidade, separou o homem de Deus, e o homem agora passou a adoecer, envelhecer e morrer. Então nós temos aqui Adão. Ele foi o primeiro homem criado por Deus, mas em Gênesis 5:5 diz que Adão morreu. Então essa não é uma história, né, com um final bonito aqui. Nós temos um homem que foi criado para ter comunhão com Deus e que pela sua desobediência ele sofreu as consequências. Então vamos ver o que Paulo diz em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é salário? Essa palavra salário, o que nos remete? Um salário, uma recompensa. Você trabalha e recebe um salário, recebe uma recompensa. Então, trocando aqui a palavra salário por recompensa, a recompensa do pecado é a morte. Que morte aqui? Especificamente aqui nesse texto? Não. Espiritual. Porque ele diz o contrário, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a gente pode aqui também falar da morte física. O salário do pecado é a morte espiritual, o salário do pecado é a morte física e o salário do pecado é a morte eterna. Então, o homem, a partir do pecado, morre em 3 dimensões. Aí nós temos Deus dando de volta ao homem a chance de viver. Através de quem? Através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então o homem pode viver novamente através de Cristo. Quando alguém aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é conectado de volta a Deus. Então a morte espiritual
passa a não existir mais. Quem nasceu de novo aqui? Levanta a mão. Você não está mais morto espiritualmente. Amém? Estamos de volta na comunhão com Deus. Quem não está mais morto espiritualmente, nasceu de novo, não vai morrer eternamente separado de Deus. Então o outro tipo de morte também já foi resolvido. Mas a gente morre ainda fisicamente, não morre? Crentes morrem depois que convertem? Sim, homens de Deus morrem, homens de Deus adoecem. Pessoas que são de Deus ainda experimentam a morte física e a doença. Isso só vai ser totalmente resolvido quando? Quando recebermos o corpo glorificado. Inclusive eu quero ler com vocês essa passagem de Paulo. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. 1 Coríntios capítulo 15. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui ele está falando dos vivos. Pois é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que a morte só vai ser vencida quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Certo? Inclusive tem uma música aí bem famosa, fazendo muito sucesso, dizendo que o arrebatamento vai ser num abrir e fechar de olhos. Mas o texto não está dizendo isso aqui. Certo? Eu sei que você gosta dessa música, mas sinto muito lhe contrariar. Certo? A igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Não é isso que está dizendo aqui, irmãos. Está dizendo aqui que num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Certo? Então, é uma música que todo mundo canta, mas canta da maneira errada. Depois você pesquisa mais sobre isso, tá bom? Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, voltando, é que a morte física só será resolvida e as doenças de forma definitiva com a volta de Jesus. Quando o nosso corpo for transformado, então não adoeceremos mais e não morreremos mais fisicamente. Então, quais foram as mortes que foram resolvidas por Jesus de forma definitiva na cruz? A morte espiritual e a morte eterna. Pastor, e a morte física? Ainda não. Porém, as doenças, sim. As doenças foram resolvidas por Jesus. Então vamos para o próximo texto agora. Êxodo, capítulo 15, verso 26. Êxodo 15, 26. Logo depois da saída do povo de Deus do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho. Agora eles estão, do outro lado. Faraó, seus carros e cavaleiros já tinham sido afogados no Mar Vermelho. E isso foi um grande milagre, O Senhor operou ali algo extraordinário. O maior poder militar da época, o maior império da época foi subjugado, pelo poder do Senhor. E nós cremos, queridos, que foi literal, certo? Nós cremos que Faraó, seus carros e cavaleiros foram afogados no Mar
Vermelho, e o povo de Deus passou a pés enxutos pelo Mar Vermelho, certo? Nós não temos nada aqui que dizer, né, que ficou raso. Inclusive um professor, uma vez, tirando onda dos crentes e zombando, né, disse: olha, aquele tal de milagre do Mar Vermelho, aquilo não foi milagre não. Tem um vento que sopra do sul do Egito para o delta do Nilo, e exatamente ali naquela parte, o vento sopra em uma determinada parte do ano, e é tão forte o vento, tão forte, que as águas elas se espalham, e fica só um palmo de água. Então, não foi um milagre, foi algo da natureza, um vento forte que espalhou as águas. E aí, tinha um aluno crente, corajoso, como os nossos adolescentes aqui são corajosos em sala de aula, para falar a verdade, sem medo. E aí o aluno: professor, posso falar? Você pode. O milagre foi maior. O milagre foi maior do que o senhor está dizendo. Eu disse: por quê? Ele disse: porque Deus afogar Faraó, seus carros e cavaleiros em meio palmo d'água, o milagre foi muito maior, professor. E assim, queridos, nós entendemos que o que a Bíblia fala é literal. Então, depois da travessia do Mar Vermelho, eles estão agora diante de águas amargas. Abra lá em Êxodo 15 e vai seguindo aí. Eu não vou ler o texto todo, estou apenas contando o contexto do versículo 26. Ele chega a um lugar com águas amargas. Mara, Mara significa amargo. Eles começam a reclamar, e aí vamos acompanhar aqui a resposta, né, de Deus para o povo. Como Deus solucionou o problema das águas amargas. Êxodo 15, 22. Fez Moisés partir, não tem aqui, tá? Que eu só vou me concentrar no 26, que é o que fecha tudo aqui. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. Sempre Moisés nos ensina, né, o caminho certo aqui. Reclamação do povo, mas Moisés vai para o Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Diga uma árvore. Diga uma árvore. Isso aqui é chave, irmãos, para nós entendermos um princípio de cura. Uma árvore. Lançou-a, pois, Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. É claro que não era a árvore, a madeira que curou as águas. Aquela árvore simbolizava a cruz. A cruz. A cruz foi feita de madeira, não foi? Então essa árvore aqui simboliza a obra de Cristo na cruz. Moisés pega a árvore, tem versões que diz que foi um pedaço de madeira, um galho. Bom, não importa o tamanho, joga nas águas amargas e as águas são curadas. É nesse contexto aqui que nós temos a aliança de Deus no Antigo Testamento sobre cura. Continuando, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse, agora sim, o verso 26, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei, preste atenção, olha o que Deus diz aqui, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças, nenhuma das enfermidades que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé Rafá. Aqui é um dos nomes de Deus. Deus tem vários nomes, e Deus tem nomes compostos. E um dos nomes compostos de Deus é Yahvé Rafá. Eu sou o Senhor que os cura.
Qual é o contexto aqui que Deus está dizendo? Eu não vou colocar sobre vocês nenhuma enfermidade das que enviei sobre os egípcios. E aqui, queridos, é doença mesmo. Porque tem algumas pessoas que dizem que Deus não cura hoje, que só foi coisa do passado, aí espiritualiza isso aqui e diz que enfermidade aqui era enfermidade espiritual. Mas não é esse contexto. Deus enviou doenças sobre os egípcios. E Deus está dizendo: olha, se vocês fizerem aliança comigo, se vocês me ouvirem, se vocês caminharem comigo, guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos, eu livrarei vocês de enfermidades. E ele termina dizendo: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Yahvé Rafa. Amém? Deus está fazendo uma aliança com o seu povo aqui. Então, só conectando com Gênesis, Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para que o homem vivesse eternamente e com saúde. Claro, para viver muito tem que ser com saúde. Porém, o pecado entrou na história da humanidade e o homem morreu espiritualmente, o homem passou a morrer fisicamente e o homem passará a eternidade separado de Deus, que significa a morte eterna. Jesus veio para reverter essa situação. Então nós lemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. E agora nós temos em Êxodo uma árvore sendo lançada em águas amargas e curando essas águas. Há uma conexão aqui que nós temos que entender. Jesus na cruz do Calvário proveu para nós salvação, mas ele também proveu cura. Vamos para Isaías agora, que é o texto clássico, o clássico dos clássicos, é Isaías 53, 4 e 5. Esse texto de Isaías 53, 4 e 5 é suficiente, irmãos, para nós apropriarmos da obra de Cristo lá na cruz, para a salvação e para a cura. E se não bastasse, Isaías 53 é repetido no Novo Testamento por Mateus e é repetido no Novo Testamento por Pedro. Deus fez questão de pegar esse texto de Isaías 53. Vamos ler. É muito lindo esse texto. Por quê? 800 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías viu Jesus. Jesus, aqui no capítulo 53, é revelado ao profeta Isaías de uma forma tão tremenda. São muitos detalhes. Eu coloquei só o versículo 4, mas não dá não, para ler só o 4 e o 5 não. Vamos ler a partir do início, porque esse capítulo é fenomenal. A revelação de Deus, 800 anos antes de Jesus Cristo vir à terra. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E agora nós temos, a partir daqui, Jesus aparecendo, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Jesus na cruz não tinha aparência nem formosura. Ele ficou completamente desfigurado na cruz do Calvário. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. As pessoas viravam o rosto quando olhavam para Jesus na cruz, de tão desfigurado que ele ficou. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isso aqui é a descrição pura de Jesus crucificado, desprezado. Homem de dores. Quem mais do que ele sofreu? Homem de dores, e que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer.
E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Já pensou? 800 anos antes, pelo Espírito Santo, Isaías ter essa riqueza de detalhes da crucificação. Agora vamos para o 4, como está projetado aqui. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. A palavra enfermidade aqui é doença física. Porque novamente tem gente que lê esse texto, né, especialmente os que não acreditam na continuação dos dons. Tem muita gente que não acredita que os dons espirituais, que os milagres são para hoje, que as curas são para hoje. Então essas pessoas dizem aqui que essa enfermidade aqui é enfermidade espiritual. Mas não. A palavra aqui, enfermidade, é doença, aflição física. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Verso 5. Mas ele, Jesus, foi transpassado nas mãos, nos pés e na sua lateral. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Aqui sim é pecado. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Então, outra vez, pecado. O castigo que nos trouxe a paz. Então, ele recebeu o castigo de Deus para agora nos dar a paz com Deus. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? É lindo demais esse texto, irmãos. Eu me emociono quando eu leio isso, porque Isaías, ele resumiu a obra da cruz. Coloca aí, por favor, o propósito da cruz. Aqui em Isaías 53, versos 4 e 5. Perdoar os nossos pecados e curar nossas doenças. É isso que Isaías acabou de escrever. Jesus foi à cruz, segundo Isaías 53, versos 4 e 5, com um propósito duplo: fazer expiação pelos nossos pecados. Ele pagou o preço em nosso lugar. Ele tomou o lugar que era nosso. Quem era para estar na cruz não era ele, porque ele era inocente. Ele era inocente, ele era um cordeiro sem mancha. Mas ele foi o substituto. Por isso que nós chamamos o sacrifício de Cristo de vicário. Vicário significa substituto. Jesus é o vigário de Deus. Vigário significa o substituto. Quem era para ser crucificado? Quem era para ser condenado? Eu e você. Mas aí ele tomou o nosso lugar e nos substituiu. E pagou o preço em nosso lugar. Então o nome disso, irmãos, é expiação pelos pecados. Então essa foi a primeira coisa. Mas a segunda coisa que nós temos aqui, nesse texto muito claro, é que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. A palavra tomou e levou é carregar um fardo. É pegar um fardo, colocar sobre os ombros e carregar. Jesus pegou todas as doenças, todas as enfermidades e levou sobre si. Por isso que ele ficou desfigurado. Não foram apenas as chicotadas, a coroa de espinhos, os açoites que ele levou, as chibatadas que ele levou. Não foi apenas aquele azorrague romano. Não sei se você já viu. Quem fez encontro com Deus vai lembrar as pontas de osso com metal que cravava na pele e arrancava. Ele realmente ficou totalmente rasgado. Mas mais do que isso, o que desfigurou Jesus foi o nosso pecado e as nossas doenças. Imagine alguém carregando todas as doenças do mundo: câncer, tuberculose, AIDS, varíola, sarampo, catapora, sífilis.
todas as doenças, são milhares de doenças. Tudo estava sobre ele. Por isso que aqui diz que as pessoas não conseguiam olhar para ele diretamente. Ninguém conseguia fitar Jesus, de tão desfigurado que ele ficou. Por isso que Jesus gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus virou as costas para o filho. Por quê? Porque ele estava carregado com todos os pecados e doenças. Então esse texto de Isaías seria suficiente para nós orarmos por cura. Por quê? Porque ele levou sobre si. Se ele levou, nós não temos que levar. Nós podemos crer hoje que Jesus pode nos curar fisicamente. Amém? Mas vamos para Mateus. Olha Mateus 8,16. Nós já estamos encaminhando para o final, porque nós vamos ter um tempo agora de oração mesmo. Não adianta só a gente estudar sobre cura e não orar sobre cura, né? Seria como eu estar dando aula aqui a vocês de gastronomia, mostrando todas as delícias, né? E ninguém come nada, sai daqui de barriga vazia. Não, nós vamos mostrar sobre cura e nós vamos orar sobre cura e crer que Jesus vai curar hoje aqui. Amém? Porque não é baseado em mim e em você, é nele. Mateus 8,16. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, então possessos, né? Pessoas possessas com espíritos malignos. Inclusive, queridos, olhe para mim. Nós estamos vivendo uma época que a possessão demoníaca se tornou algo culturalmente aceito. Nós chegamos, né? Eu nunca pensei que eu ia viver essa época de alguém endemoniado e dizer assim: não, mas eu gosto de ser possesso por demônios. Por quê? Porque é a minha religião, é uma cultura. Outra coisa, tem pessoas aí fazendo sessões para liberar, eu não sei nem como é o nome disso, mas é liberar as emoções, liberar o poder interno, a força interna dos chakras. Essa linguagem que eles usam é uma linguagem envolvida aí de misticismo oriental, e diz que em cada um tem um poder, certo, de força, e força sexual também, chamada de Kundalini. E tem pessoas que estão indo para sessões para liberar a Kundalini. E é possessão. As pessoas ficam possessas, mas elas acham que estão ali passando por uma terapia para liberar a força interior, a libido, o desejo, mas é endemoniamento. Elas estão endemoniadas. Elas caem no chão, ficam rastejando como cobras, dão gritos. E isso é uma terapia. Olha a que ponto o engano tem cegado as pessoas. Então aqui diz que foram trazidos endemoniados. O que são endemoniados? Pessoas possessas por espíritos malignos. Você só tem na Bíblia o seguinte: o Espírito Santo, que habita em nós, Espírito Santo, e todos os outros espíritos que habitam em uma pessoa são chamados de demônios. É simples, certo? Não tem espírito do bem. Olhe para mim, em nome de Jesus, não vai ter ninguém aqui crendo nessa mentira do diabo, que tem espíritos bons, espíritos de luz, que pode habitar no corpo de alguém, além do Espírito Santo. Esse espírito de luz se chama demônio, certo? Anjo não habita no corpo de ninguém. Anjo de Deus não entra no corpo de ninguém.
Ah, é um anjo que está me possuindo. Pois é um anjo caído. Que tem essa história agora também. As pessoas estão dizendo isso. Não, é um anjo que me possui. É um anjo que está vindo e habitando em mim. Pois é um demônio. É um anjo caído. É um anjo das trevas. Porque os anjos de Deus não possuem ninguém. Se você encontrar alguém fora de si, não sabe onde está, não sabe o que fala, é uma voz diferente, é uma força diferente. Ah, pensei que ele estava filmando. Que eu não quero, eu acho que tem alguns trechos que não é legal. Hã? Não, mas nos stories. Os stories são mais vistos do que o geral. Não, pode tirar a foto, viu? Eu até vou fazer uma pose, porque as fotos que eles tiram de nós é só a graça, viu? Com a boca aberta. Vai, pode tirar. Obrigado. Aí vai servir para o acervo. Então, alguém que está com uma força sobre-humana, fala com uma voz que não é a dela, certo? Tem revelação de não sei o que, adivinha futuro. Você já sabe que o nome disso é possessão demoníaca. Aí diz aqui que tinha endemoniados, ele expulsou os espíritos com uma palavra. Talvez a gente vai ser preso por expulsar demônios. E aí? Quem vai topar? Está chegando essa época. Porque você vai dizer, não, isso é demônio. Não, isso não é demônio. Isso é cultura. Isso é aquilo. E nós vamos ter que partir para o confronto. Mas o verso 16 diz, e curou todos os doentes. Vamos dizer, curou todos os doentes. Aqui é doença física. Aqui é doença física. Aí repete agora, olha o 17. Mateus agora cita Isaías 53, que a gente acabou de ler. E assim se cumpriu. Que coisa linda. A profecia de 800 anos atrás, agora se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aleluia! Então, o que é que Mateus acabou de fazer? Ele pega o texto principal do Antigo Testamento sobre cura física e conecta com Jesus curando doentes. Então não tem como, alguém tentar, irmãos, dizer que Jesus não cura hoje, porque está totalmente explícito aqui a conexão. Mas se não for suficiente, vamos para 1 Pedro. Esse é o penúltimo versículo que nós vamos ler, tá? E só vamos ler mais um e encerramos. 1 Pedro 2:24. Primeira carta de Pedro 2:24. Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Madeiro aqui é a cruz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E aí Pedro cita agora um pedacinho, um trecho de Isaías 53. Por suas feridas vocês foram curados. Isso aqui é Isaías 53. Por suas feridas vocês foram curados. Então nós temos Mateus e temos Pedro confirmando que Isaías 53 é sim sobre cura e é para hoje, e Jesus faz isso agora. Amém? Último texto então para a gente orar. Tiago. E esse texto de Tiago é o texto maior de cura no Novo Testamento, no quesito de doutrina. Porque nos evangelhos nós temos a prática, Jesus
curando, indo de um lugar para o outro e curando cegos, aleijados, ressuscita mortos. Temos a prática. Em Atos nós temos a prática. Mas em Tiago nós temos uma instrução doutrinária de quando alguém adoece. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar, ou seja, o doente manda chamar os presbíteros da igreja. Presbíteros aqui são a liderança da igreja, certo? Nós usamos o nome pastor hoje, né? No CCA, por exemplo, nós usamos o nome pastor, pastora, mas o termo relacionado é presbítero. A palavra presbítero significa uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais madura. Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, sobre o doente, e o unjam com óleo em nome do Senhor. Esse óleo aqui é o óleo da unção pelos enfermos, que é o que nós vamos fazer agora. Pedir a pastora Cleo aqui, olha, um vidrinho bonitinho, com óleo, e nós vamos orar consagrando esse óleo, que vai apenas simbolizar, não é o óleo que cura, esse óleo é óleo, mas ele vai simbolizar o Espírito Santo tocando pessoas, é um símbolo. Então está dizendo aqui, e o unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração feita com fé, não é o óleo que cura, é a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então o que cura não é o óleo é apenas um simbolismo. O que cura é a oração feita com fé. Amém? Então na Bíblia nós temos dois tipos de óleo. Nós temos o óleo perfumado, que era o óleo de hospitalidade. Que óleo é esse? Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo. Ali é o óleo perfumado, que todo bom anfitrião preparava para receber seus hóspedes, certo? Quando Jesus diz, acho que é o fariseu, né? Que ele diz, olha, eu entrei na sua casa e você não me beijou, né? Você não me beijou, mas essa mulher não para de beijar meus pés. Eu entrei na sua casa e você não me ungiu com óleo. Esse óleo não é o da unção pelos enfermos, é o óleo perfumado que um anfitrião preparava para o seu hóspede. Aqui nós temos outro tipo de óleo. Unjam com o óleo. Esse óleo aqui é o óleo da unção pelos enfermos, que é símbolo do Espírito Santo. Amém? E é o que nós vamos fazer agora. Então, fique em pé. Vamos praticar. E você tem que liberar a fé, porque é a oração da fé. Diga, a oração da fé curará o doente. Pode deixar esse versículo aí, porque é o que nós vamos orar sobre esse versículo. Se há alguém doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Eu vou descer, e aí quem tiver enfermo e quiser receber então a unção com óleo e oração pelos doentes, nós vamos fazer isso agora. Vamos consagrar o óleo primeiro. É novo esse óleo, né? Senhor, nós abençoamos esse óleo que servirá para ungir pessoas para a cura física, simbolizando o Espírito Santo. Onde esse óleo tocar, Senhor, seja símbolo do Espírito, tocando as vidas com cura. Nós consagramos ele em nome de Jesus. Amém. Cristiane, fica aqui, por favor. Enquanto cantamos, tá? Quem estiver enfermo e quiser receber então a oração,
Agora, o princípio é a oração da fé. Você precisa agora liberar a fé. Certo? Eu e Cristiane temos fé para que pessoas sejam curadas. Mas não é apenas eu e Cristiane que temos fé para que você seja curado. Você agora, fecha teus olhos agora e começa a liberar a fé. Você vai começar a dizer: Senhor, de acordo com Isaías 53, versos 4 e 5, o Senhor lá na cruz levou sobre si todas as enfermidades e doenças. O castigo que me traz a paz estava sobre ti, e pelas tuas feridas, 1 Pedro 2,24, pelas tuas feridas nós fomos curados. E você vai começar a liberar a fé sobre isso. Eu recebo minha cura, eu recebo o toque de cura, porque Jesus na cruz do Calvário tomou sobre si todas as doenças e enfermidades. E agora eu não preciso levá-las mais, porque Jesus já levou sobre si.